Já pensou que desenhos animados eram só para crianças? Pense outra vez. Alguns filmes de animação ultrapassam limites tão severos que deixaram crianças traumatizadas e pais a lutar pelo controle remoto. Um filme recebeu a primeira classificação X para animação. Outro foi banido por retratar cenas demasiado perturbadoras para adultos, quanto mais para crianças. 1. Fritz, o gato. Ralph Bakshi quebrou todas as regras em 1972, quando ele lançou este pesadelo felino para um público desavisado. Fritz não era um gato de desenho animado comum. Ele era um universitário que largou a faculdade, imerso na contracultura dos anos 60, e tudo o que tocava virava caos. O filme acompanha Fritz enquanto ele abandona a escola, se envolve com várias personagens femininas, inicia um motim racial e basicamente encarna o pior pesadelo de todo pai sobre o que seus filhos poderiam se tornar. Nos quadrinhos underground de Robert Crumb, isso não estava apenas empurrando limites, estava os obliterando. O filme custou $700 mil e foi o primeiro longa animado a receber classificação X da MPAA. O público, que esperava entretenimento familiar estilo Disney, viu cenas gráficas, uso de drogas e a busca implacável de Fritz por prazer hedonista. A controvérsia foi imediata e enorme. O que tornou tudo ainda mais chocante foi que funcionou. Fritz the Cat arrecadou mais de $90 milhões mundialmente, provando um enorme apetite por animação adulta. Críticos divididos. Alguns chamaram-lhe sátira brilhante. Outros o rotularam de lixo. Até o próprio Crumb odiou o que Bakshi fez com seu personagem, acabando por matar Fritz em seus quadrinhos por pura birra. O filme gerou uma sequência que Bakshi se recusou a dirigir e continua sendo um dos filmes de animação independentes mais lucrativos já feitos. Não é de admirar que os pais estivessem surtando quando as crianças começaram a pedir produtos do Fritz. 2. Heavy Traffic. Bakshi não tinha acabado de chocar o público. 2 anos depois, ele lançou Heavy Traffic, um pesadelo urbano brutal que fez Fritz parecer desenho animado de sábado de manhã. Isso não era apenas controverso, foi um ataque frontal a tudo o que era puro na animação. A história segue Michael, um cartunista aspirante, preso num apartamento decadente em Nova York com sua família disfuncional, enquanto navega pelos cantos mais sórdidos da vida urbana. O filme misturou cenários de live action com animação de formas que pareciam genuinamente perturbadoras. Fotografias reais de bairros pobres serviram de pano de fundo para personagens animados que abordavam violência doméstica, crime e decadência urbana. Bakshi gravou conversas reais em bares do Harlem e as integrou ao filme, criando uma autenticidade que deixou os espectadores profundamente desconfortáveis. Heavy Traffic recebeu classificação X como seu antecessor, mas os cinemas se mostraram mais dispostos a exibi-lo após o sucesso financeiro de Fritz. O filme se tornou o maior sucesso de crítica de Bakshi, com a Newsweek elogiando seu humor negro, a grotesqueria poderosa e a beleza crua peculiar. Roger Greenspan, do New York Times, chamou-o de um marco importante na visão artística, de Bakshi, mas grupos de pais ficaram horrorizados com a representação realista da violência urbana e o cinismo intransigente do filme. O Canadá o proibiu em Alberta e muitas cidades americanas restringiram sua distribuição. O legado do filme está em provar que a animação poderia abordar temas adultos sérios sem perder seu impacto artístico. 3. Watership Down, a adaptação de Martin Rosen de 1978 do romance de Richard Adams, parecia um filme infantil sobre coelhinhos fofos. Os pais levaram os filhos esperando outra aventura animal estilo Disney. Em vez disso, viram uma épica sangrenta sobre genocídio de coelhos que deixou os cinemas cheios de crianças traumatizadas e pais furiosos exigindo reembolsos. A história acompanha um grupo de coelhos fugindo da toca após Fiverr ter visões de sua destruição. Segue-se uma jornada angustiante numa paisagem onde a morte espreita a cada esquina. Coelhos são pegos em laços, seus pescoços quebram com um estalo, sangue se acumula sob os moribundos. O vilão general Woundwort comanda uma toca fascista que se assemelha a um campo de concentração, completa com propaganda e repressão brutal. Apesar da classificação universal no Reino Unido, Watership Down ficou notório por traumatizar crianças. Quando o Canal 5 o exibiu no domingo de Páscoa de 2016, os pais explodiram nas redes sociais. Um tweet irritado dizia: "Quem achou que era uma boa ideia passar Watership Down no domingo de Páscoa? Ei crianças, vamos assistir Coelhinhos da Páscoa Mortos." A mitologia do filme começa com o deus Frit punindo os coelhos por sua arrogância, criando um mundo onde são constantemente caçados por predadores. O coelho negro de Inle serve como uma figura de ceifador, recolhendo as almas dos coelhos para a vida após a morte. O site de Roger Ebert descreveu-o depois como tendo retratos francos de crueldade e opressão, e uma obsessão com a morte que
Visto. A influência do filme numa geração inteira é incalculável. Ensinou às crianças que filmes de animação podiam ser realmente assustadores e que personagens fofinhos não estavam a salvo de destinos horríveis. 4. Wizards. O épico de fantasia de Bakshi dos anos 70 parecia perfeito para famílias. Bruxos, magia, fadas coloridas lutando contra o mal. Os pais pensaram que seria uma diversão inofensiva. Estavam errados. Wizards acabou sendo um pesadelo pós-apocalíptico cheio de imagens nazistas que deixou as crianças confusas e os pais indignados com o que acidentalmente expuseram seus filhos. A história segue Avatar, um bom mago, lutando contra seu irmão maligno, Black Wolf, que descobre antigos filmes de propaganda nazista e os usa para reunir exércitos mutantes. O filme literalmente usa imagens de documentários da Segunda Guerra Mundial, mostrando soldados nazistas marchando com demônios animados. O exército de Black Wolf usa suásticas como símbolos e seus comícios propositalmente ecoam os encontros de Nuremberg do Terceiro Reich. O que deixou os pais particularmente zangados foi como o filme misturou atrocidades históricas sérias com fantasia de desenho animado. Num momento, as crianças viam fadas fofas dançando em florestas mágicas. A seguir, eles viam tanques a rolar pelos campos de batalha enquanto propaganda nazi tocava ao fundo. O filme recebeu uma classificação PG, mas o PG dos anos 70 era muito mais permissivo do que os padrões atuais. O filme custou cerca de 1,2 milhão de dólares e gerou lucros modestos, mas a verdadeira controvérsia veio dos pais que se sentiram enganados pelo marketing. A 20th Century Fox o promoveu como entretenimento familiar, minimizando os temas históricos sombrios. Críticos ficaram divididos. Alguns elogiaram a ambiciosa mistura de fantasia e comentário político de Bakshi. Outros o chamaram de confuso e impróprio para crianças. O filme continua um clássico cult, mas pôs fim às tentativas de Bakshi de fazer filmes familiares. 5. O Segredo de NMH. A saída de Don Bluth da Disney em 1982 parecia um filme familiar comum, uma mãe camundongo tentando salvar seu filho doente. Em vez disso, o público viu uma história sombria sobre experimentação animal, máquinas mortais e personagens enfrentando consequências reais. Esta não era a versão suavizada da natureza da Disney. Era brutal, implacável e psicologicamente intensa. A senhora Brisby precisa mudar a família antes que o arado do fazendeiro destrua a casa, mas o filho dela, Timothy, está doente demais para viajar. Sua busca a leva aos ratos do NIMH, animais de laboratório que escaparam após serem submetidos a experimentos de aprimoramento de inteligência. O filme não se esquiva do horror do que esses animais suportaram nos laboratórios, e a inteligência aprimorada dos ratos vem com uma profunda crise existencial sobre o seu lugar no mundo. A violência do filme era chocantemente realista para uma produção infantil. Personagens realmente morreram em tela, às vezes brutalmente. O vilão, Jenner, assassina Nicodemus esmagando-o com um bloco de concreto e sua morte é mostrada em detalhes gráficos. O gato-dragão representa uma ameaça constante, quase matando a Sra. Brisby várias vezes. A batalha final entre Jenner e Justin é genuinamente cruel, com ambos os personagens tentando se matar. Os pais não estavam preparados para a intensidade emocional e os temas maduros do filme. As crianças saíram do cinema com perguntas difíceis sobre testes em animais, morte e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. O filme teve retornos modestos de bilheteria, mas conquistou um enorme culto de fãs em vídeo doméstico. O compromisso de Bluth em tratar as crianças como um público inteligente, capaz de lidar com emoções complexas, estabeleceu um novo padrão para a narrativa animada, mas também gerou debates sobre quanta escuridão era apropriada no entretenimento infantil. 6. Coonskin. O filme mais controverso de Bakshi faz com que seus outros trabalhos pareçam brandos em comparação. Originalmente intitulado Harlem Nights, esta sátira urbana de 1975 usou imagens intencionalmente racistas para atacar o racismo americano, mas a maioria das audiências não conseguiu ver além das caricaturas horríveis para entender a mensagem real de Bakshi. O resultado foram protestos, proibições e uma das animações mais inflamatórias já criadas. A história reimagina os contos do tio Remus como uma saga criminal moderna, seguindo o irmão Coelho, o irmão Urso e o padre Raposa enquanto ascendem no submundo do Harlem. Bakshi usou propositalmente todo o estereótipo racista imaginável. Imagens blackface, traços exagerados, representações ofensivas para criar um espelho satírico do racismo americano. O objetivo dele era expor a feiura desses estereótipos, mostrando-os em seu horror nu e cru. O Congresso de Igualdade Racial protestou o filme antes mesmo do lançamento, organizando manifestações e ataques com bombas de fumaça em exibições.
retiraram o filme imediatamente, forçando Bakshi a buscar distribuição alternativa. O filme foi banido em várias cidades e teve um lançamento extremamente limitado. Até Al Sharpton, então, um jovem ativista, juntou-se aos protestos contra ele. O que tornou a controvérsia ainda mais complexa foi que a NAACP realmente apoiou o filme, chamando-o de uma sátira difícil que criticava eficazmente o racismo. Animadores negros trabalharam na produção e muitos entenderam a intenção satírica de Bakshi, mas as imagens eram tão chocantes que a maioria do público não conseguiu ir além da superfície para ver a crítica mais profunda. Críticos depois o chamaram de tudo, de lixo racista a um filme satírico. O próprio Bakshi o considera sua melhor obra, mas permanece quase invisível devido ao seu conteúdo inflamatório. 7. American Pop. O épico de Bakshi de 81 narrou 4 gerações de uma família imigrante russo-judaica em busca do sonho americano através da música. No papel, parecia um entretenimento familiar saudável sobre a evolução da música popular americana. Na prática, foi um exame brutal de como a indústria do entretenimento consome e destrói artistas, repleto de violência gráfica, abuso de substâncias e uma decepção avassaladora. O filme acompanha a família desde o início dos anos 1900 até o nascimento do punk rock, mostrando como cada geração luta para encontrar sucesso numa indústria musical cada vez mais corrupta e violenta. A animação rotoscópica deu a tudo um ar onírico e estranho, tornando a violência inquietantemente real. Personagens morrem de guerra, de overdoses e de violência de gangues. O sonho americano torna-se um pesadelo que destrói mais vidas do que as recompensa. O que chocou os pais foi como o filme tratou a música, algo tipicamente associado à alegria e à celebração, como uma fonte de dor e exploração. Cada geração enfrenta traição, vício ou morte na busca pelo sucesso. A representação do filme da indústria musical controlada pelo crime organizado e empresários corruptos foi particularmente perturbadora para o público que esperava uma celebração da cultura americana. O filme recebeu uma classificação R e distribuição limitada, mas os pais ainda trouxeram crianças esperando uma jornada educacional pela história da música americana. Em vez disso, viram cenas gráficas de campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, negócios de drogas que deram errado e a brutal realidade da ambição artística num sistema capitalista. Os críticos elogiaram o escopo ambicioso e a inovação visual do filme, mas o público foi em grande parte repelido por seu cinismo implacável. O filme foi reconhecido como uma das obras mais maduras de Bakshi, mas continua muito sombrio para a maioria das famílias. 8. O Senhor dos Anéis. A adaptação de Bakshi de 1978 da épica obra de Tolkien parecia o entretenimento familiar de fantasia perfeito. Os pais esperavam uma aventura de espada e feitiçaria para todas as idades. Em vez disso, receberam um filme realmente assustador que, com rotoscopia, criou as imagens mais perturbadoras já vistas em animação. Os Cavaleiros Negros sozinhos deram pesadelos às crianças por anos. O filme acompanha a jornada de Frodo para destruir o Anel Único, mas a visão de Bakshi foi bem mais sombria do que a maioria esperava. A técnica de rotoscopia, onde imagens de ação real eram desenhadas por cima para criar animação, resultou em personagens que se moviam de maneiras estranhas e perturbadoras. Os Cavaleiros Negros surgiam como formas sombrias e contorcidas que pareciam existir entre a vida e a morte. As cenas de batalha eram genuinamente violentas, com representações gráficas de guerra que pareciam mais realistas do que o típico desenho animado. O que deixou os pais particularmente irritados foi o final abrupto do filme. A United Artists o comercializou como O Senhor dos Anéis, sem indicar que era só a primeira parte de uma trilogia planejada. O público assistiu a 2 horas e meia de aventura de fantasia sombria, esperando uma resolução, apenas para ver a história parar no meio da narrativa. Crianças saíram dos cinemas confusas e assustadas, pais se sentiram enganados, e Bakshi nunca conseguiu completar sua visão. O filme recuperou seu orçamento de $8 milhões e mais, mas a reação dos fãs foi amplamente hostil. Os entusiastas de Tolkien sentiram-se traídos pelos efeitos de má qualidade e pela conclusão ausente. O filme recebeu críticas mistas, com muitos elogiando a visão ambiciosa de Bakshi e criticando a execução. Apesar de suas falhas, o filme apresentou muitos espectadores à obra de Tolkien e demonstrou que a fantasia animada poderia ser verdadeiramente épica em sua abrangência.
Sua influência na animação fantástica posterior não pode ser superestimada, mesmo que a maioria o lembre mais por seus problemas do que por suas conquistas. 9. Os Cães da Peste. Martin Rosen deu sequência a Watership Down com uma história ainda mais sombria, sobre 2 cães que escapam de um laboratório de testes em animais. Se os pais acharam seu filme de coelhos traumático, esta adaptação de 1982 da obra de Richard Adams, sofrimento animal a níveis genuinamente insuportáveis. O filme foi tão perturbador que muitos países se recusaram a lançá-lo nos cinemas. A história segue Roaf e Snitter, animais de laboratório que se libertam após serem submetidos a experimentos horríveis. Snitter teve seu cérebro alterado cirurgicamente, causando alucinações e mudanças de personalidade. Roaf foi repetidamente afogado e revivido em testes de resistência. A fuga deles para a natureza se torna uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto são caçados por humanos e pelo seu próprio trauma psicológico. A representação do filme sobre experimentação animal foi realisticamente implacável. Cenas de laboratório mostravam cães sendo torturados em nome da ciência, com animação detalhada de procedimentos médicos e sofrimento animal. Mesmo depois de escapar, os cães enfrentam fome, violência de fazendeiros e a constante ameaça de serem recapturados. O tom do filme era implacavelmente sombrio, oferecendo pouca esperança ou consolo para seus protagonistas. Pais que levaram os filhos esperando uma aventura animal animada, em vez disso, viram um exame gráfico de crueldade animal que deixou as crianças traumatizadas e os adultos questionando o que tinham acabado de testemunhar. O filme teve um lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos, com cenas cortadas para reduzir o conteúdo gráfico. Muitos países o baniram ou restringiram apenas a adultos. Críticos elogiaram o poder emocional e a mensagem importante sobre direitos animais, mas a maioria achou o intenso demais para crianças. O filme permanece um dos mais brutalmente psicológicos já feitos. 10. Fogo e Gelo. O épico de espada e feitiçaria de 1983 de Ralph Bakshi parecia uma aventura de fantasia divertida, mas por baixo da ação bárbara havia temas de fascismo, destruição ambiental e violência gráfica que deixaram os pais extremamente desconfortáveis. O filme combinou elementos de fantasia com alegoria política sombria de formas que confundiram e perturbaram o público jovem. A história segue o sequestro da princesa Tigra pelo maligno senhor do gelo Necron, montando o que parecia uma aventura de resgate típica, mas Bakshi preencheu a narrativa com imagens fascistas, destruição ambiental e violência surpreendentemente gráfica. O reino de gelo de Necron expande-se pelo mundo, destruindo tudo em seu caminho, uma alegoria clara à poluição industrial e à expansão totalitária que a maioria das crianças não percebeu. A violência do filme foi particularmente chocante para uma fantasia animada. Personagens morriam brutalmente em tela, enfatizando seu sofrimento. As personagens femininas do filme tinham atributos físicos exagerados, deixando pais desconfortáveis com a exibição para crianças. A princesa Tigra passa a maior parte do filme com roupas reveladoras, quase impróprias para visualização familiar. O que realmente perturbou o público foi o estilo visual do filme. Bakshi usou rotoscopia para criar movimentos de personagens hiperrealistas, mas a técnica deixava tudo meio estranho e inquietante. A combinação de violência realista com elementos de fantasia criou um tom que não era totalmente sério nem apropriadamente divertido para crianças. O filme recebeu PG, mas foi além do que significava no início dos 80. A crítica foi em grande parte desdenhosa, classificando o filme como um exercício superficial de estilo sobre substância. O público não compareceu, tornando-o um dos lançamentos cinematográficos menos bem-sucedidos de Bakshi. No entanto, o filme conquistou um culto de fãs em vídeo caseiro, onde seu impressionante design visual e a arte inspirada em Frank Frazetta atraíram fãs de arte fantástica e animação. O 11º, O Caldeirão Negro. A adaptação da Disney de 1985 dos romances de fantasia de Lloyd Alexander deveria marcar o retorno triunfal do estúdio à narrativa épica. Em vez disso, tornou-se o filme de animação mais controverso da Disney, ganhando a primeira classificação PG do estúdio e traumatizando crianças por toda a América. O tom sombrio e as imagens gráficas do filme chocaram os pais que esperavam a típica magia Disney. A história acompanha Taran, um jovem porqueiro que deve impedir o Rei Chifrudo de obter o Caldeirão Negro
e criar um exército de mortos-vivos. Mas a versão da Disney era muito mais sombria que o seu habitual, apresentando designs de vilões genuinamente assustadores, sequências de transformação gráficas e temas de morte e ressurreição que pareciam inapropriados para crianças. O Rei de Chifres em si era uma figura de pesadelo, um feiticeiro esquelético cuja própria presença parecia sugar a vida de tudo ao seu redor. Seu plano de levantar um exército de guerreiros mortos-vivos nascidos do caldeirão levou a cenas de cadáveres saindo de suas covas e marchando como soldados sem mente. As sequências de transformação eram particularmente perturbadoras, mostrando personagens sendo consumidos por magia negra em detalhes gráficos. O que deixou os pais particularmente irritados foi como o filme subverteu a marca estabelecida da Disney. Animais e finais felizes, mas sim uma história de terror medieval onde os personagens enfrentam perigo e morte reais. A violência do filme era sem precedentes para a Disney, com personagens caindo em abismos sem fundo e sendo ameaçados com tortura gráfica. O filme custou 44 milhões de dólares para ser produzido, mas arrecadou apenas 21 milhões de dólares internamente, tornando-o um dos maiores desastres financeiros da Disney. Críticos o consideraram muito sombrio para crianças e muito simplista para adultos. O fracasso do filme levou a Disney a se afastar da fantasia sombria por décadas, retornando a adaptações de contos de fadas mais tradicionais. Jeffrey Katzenberg famosamente ordenou cortes para reduzir a violência, mas o dano já estava feito. O Caldeirão Mágico tinha provado que o público não estava pronto para a animação Disney genuinamente sombria. 12. Cool World. O retorno de Bakshi, em 92, ao cinema de animação, foi idealizado como o primeiro filme de terror animado, combinando live action e animação numa história de viagem interdimensional entre a realidade e um universo de cartoon. A Paramount Pictures reescreveu completamente o conceito durante a produção, transformando-o numa confusão que não satisfez ninguém, e efetivamente encerrou a carreira teatral de Bakshi. O filme acompanha Jack Gibbs, criador dos quadrinhos Cool World, que é transportado para sua própria criação, onde desenhos e humanos coexistem. Mas a mistura no filme de atores reais com personagens animados criou imagens profundamente perturbadoras que deixaram os espectadores desconfortáveis. O mundo dos desenhos era repleto de designs bizarros e perturbadores que pareciam viver num caos mal contido. O que deixou os pais particularmente perturbados foi o forte conteúdo sugestivo do filme, disfarçado de diversão de desenho animado. A personagem de Hollywood foi criada como uma caricatura abertamente provocadora que seduz o protagonista humano, levando a cenas que ultrapassam os limites do que era aceitável na animação convencional. A classificação PG-13 do filme não preparou as famílias para o teor estranho e inapropriado de muito do seu conteúdo. Bakshi renegou o filme final, alegando que a Paramount destruiu completamente sua visão original. O estúdio queria uma comédia familiar, estilo Roger Rabbit, enquanto Bakshi pretendia criar um filme de terror adulto. O compromisso resultante não agradou a ninguém. Demasiado estranho para o público em geral, suavizado demais para os fãs de Bakshi e confuso para crianças que esperavam a animação tradicional. O filme foi um fracasso financeiro e de crítica colossal, arrecadando apenas 5,8 milhões de dólares contra seu orçamento de 30 milhões. Críticos o massacraram como uma bagunça incoerente e o público se afastou em massa. O fracasso convenceu Bakshi a abandonar a animação teatral de vez, focando-se, em vez disso, em trabalhos para televisão e belas artes. Cool World permanece um fracasso fascinante, um vislumbre do que poderia ter sido se Bakshi tivesse podido concluir sua visão original. 13. Akira Katsuhiro. A obra-prima cyberpunk de Otomo, de 1988, apresentou ao público ocidental as possibilidades da animação adulta, mas sua violência extrema e imagens perturbadoras deixaram muitos pais desejando nunca ter ouvido falar de anime. A influência do filme na animação é inegável, mas seu conteúdo não era absolutamente apropriado para crianças, apesar de ser um desenho. Ambientada na Neo-Tóquio pós-apocalíptica, a história segue Kaneda e Tetsuo, jovens motoqueiros envolvidos numa conspiração governamental com crianças psíquicas e poderes sobrenaturais devastadores, mas a violência do filme era diferente de tudo que o público ocidental já tinha visto em animação. Corpos explodiam em detalhes gráficos, personagens eram esmagados por forças psíquicas, e a destruição de Tóquio foi retratada com realismo aterrorizante. O que mais chocou os pais foi como o filme tratou seus protagonistas adolescentes. Estes não eram heróis de desenho animado saudáveis, mas crianças realmente problemáticas envolvidas em violência de gangues, corrupção governamental e horror cósmico. A transformação de Tetsuo de fraco a monstro psíquico
foi retratada como empoderadora e horripilante, com seu corpo mutando de forma perturbadora e seus poderes crescendo sem controle. A violência do filme foi particularmente gráfica durante a transformação final de Tetsuo, onde seus poderes psíquicos fazem seu corpo expandir numa massa de carne retorcida que consome tudo à sua frente. A sequência foi um verdadeiro pesadelo, combinando horror corporal com terror existencial, traumatizando espectadores que esperavam entretenimento animado típico. Mesmo com a classificação R, muitos pais levaram crianças, achando que a animação era sempre infantil. O impacto cultural foi imediato e massivo. Akira provou que a animação podia abordar ficção científica séria, temas e conteúdo adulto, mas também gerou debates sobre o papel da animação no entretenimento e se os desenhos animados deveriam algum dia material gráfico. O sucesso do filme abriu as portas para mais animação adulta no Ocidente, mudando fundamentalmente como o público via o meio. 14. Heavy Metal. Este filme de antologia de 1981 adaptou histórias da revista em quadrinhos underground, prometendo aventura de ficção científica para adolescentes. Em vez disso, o público recebeu uma coleção de histórias violentas, muitas vezes misóginas, com classificação R, que combinavam violência gráfica com conteúdo explícito de maneiras que chocaram os espectadores comuns que esperavam por uma diversão animada de ficção científica. O filme apresenta várias histórias conectadas pelo malévolo Loc-Nar, um orbe verde brilhante que corrompe tudo o que toca. Cada segmento escala em violência e conteúdo inapropriado, de guerreiros combatendo monstros a aventuras pós-apocalípticas repletas de imagens gráficas. A abordagem do filme às personagens femininas foi particularmente problemática, muitas vezes retratando mulheres como vítimas ou personagens exageradamente sexualizadas para a fantasia masculina. O que mais irritou os pais foi como o filme foi vendido a adolescentes, apesar do conteúdo extremo. O pôster e a publicidade enfatizavam a ficção científica e fantasia, minimizando a violência gráfica e temas adultos. Muitos pais levaram filhos mais velhos esperando algo como Star Wars, mas encontraram conteúdo explícito que os deixou muito desconfortáveis. O segmento Dan, em particular, exibiu violência gráfica e situações adultas que pareciam feitas para chocar o público. Personagens morriam de formas brutais, muitas vezes para efeito cômico, e o tom do filme oscilava loucamente entre humor negro e horror genuíno. A qualidade da animação variava drasticamente entre os segmentos, com alguns exibindo uma arte impressionante, enquanto outros pareciam baratos e apressados. Os críticos foram em sua maioria desdenhosos, chamando o filme de juvenil e ofensivo. Roger Ebert deu 1,5 estrelas, escrevendo que era só estilo e nenhum conteúdo. O filme teve retornos modestos de bilheteria, mas ganhou um culto de seguidores em vídeo caseiro, onde seu formato de antologia e trilha sonora de rock encontraram um público apreciativo entre fãs de quadrinhos underground e música metal. 15. As 9 Vidas de Fritz the Cat. Esta sequência de 1974 tentou lucrar com o sucesso do Fritz the Cat original de Bakshi, mas sem o envolvimento de Bakshi ou a aprovação de Robert Crumb, o resultado foi uma bagunça confusa, muitas vezes ofensiva, que ultrapassou limites por si só, em vez de fazer quaisquer pontos satíricos significativos sobre a sociedade ou a cultura. Uvis mostra 9 cenários diferentes de como a vida de Fritz poderia ter sido, desde suas experiências como radical universitário até suas aventuras como viajante espacial. Mas, sem a sátira de Bakshi ou a sensibilidade underground de Crumb, as histórias viraram mero choque juvenil, não crítica social relevante. O que tornou o filme particularmente perturbador foi como ele amplificou os piores aspectos do original, sem nenhuma de suas qualidades redentoras. O filme apresentava conteúdo gráfico e estereótipos ofensivos sem o contexto satírico que dava ao primeiro filme sua legitimidade artística. Pais que haviam conseguido entender ou tolerar o Fritz original acharam esta sequência completamente indefensável. A qualidade da animação era visivelmente inferior ao trabalho de Bakshi, com valores de produção mais baratos e uma narrativa visual menos criativa. Muitas cenas pareciam desculpas para exibir conteúdo impróprio, sem propósito narrativo. A estrutura episódica do filme impedia o desenvolvimento de personagens ou coerência temática que justificasse seu conteúdo extremo. Os críticos universalmente detonaram o filme, e ele teve um desempenho fraco nas bilheterias. Até os fãs do Fritz the Cat original o rejeitaram como um caça-níqueis. O fracasso do filme matou qualquer possibilidade de sequências e demonstrou que ultrapassar limites sem propósito artístico só produz lixo ofensivo.
permanece como um conto de advertência sobre o que acontece quando o conteúdo controverso perde sua intenção satírica e se torna mera exploração. Esses filmes provam que a animação nem sempre é diversão inocente. Às vezes, é a arte genuinamente perturbadora que ultrapassa todos os limites imagináveis. Cada filme desta lista causou revolta, traumatizou crianças ou questionou o que o público esperava de desenhos animados. Qual desses filmes animados controversos mais te chocou? Algum deles realmente melhorou a animação como forma de arte ou foram longe demais na busca por um conteúdo adulto? Deixe seus pensamentos nos comentários e nos diga qual filme de animação banido ou controverso você acha que merece ser redescoberto. Existem limites que a animação nunca deveria cruzar? Ou tudo é válido em nome da expressão artística?